Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi aparecer por aqui para gravar mais um conteúdo para vocês. Tô bem sumido, né? Eu escolhi, assim, focar em dois temas para dar início a esse vídeo. Primeiro, perguntando a vocês o seguinte: como nós podemos ter uma mente saudável e uma saúde mental em equilíbrio diante dos desafios da nossa convivência em sociedade? São muitos fatores, né, pessoal? A gente sabe que nos tempos que a gente está vivendo hoje em dia, são muitos desafios que a gente encontra nesse, nessa constante busca, né, pelo autoconhecimento, nessa constante busca em nós nos entendermos a nós mesmos e entender o outro também, que não é nada fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Mas eu acho que dois pontos principais a gente nunca pode esquecer. A gente precisa ter autoestima, uma autoestima em dia, e a gente precisa ter muito amor próprio. A gente precisa se amar, a gente precisa acreditar nas nossas capacidades, né? Acreditar que nós somos capazes sim de conquistar algo. Quando a gente tiver um objetivo de vida, a gente tem que sim correr atrás desse objetivo. Apesar dos desafios que a gente possa enfrentar, a gente nunca pode baixar a cabeça diante dos problemas, não é verdade? E todos os dias a vida vai nos impor grandes desafios. Nem sempre a gente vai se conseguir, nem sempre é fácil superar os obstáculos que ela nos impõe, mas se a gente não tentar, a gente não consegue. De forma alguma a gente vai conseguir. Porque também na maioria das vezes a gente não faz aquele exercício de se colocar no lugar do outro. E eu posso dizer que o lugar do outro é o espaço, é o lugar mais difícil da gente acessar, porque a gente não faz esse exercício. Se a gente todos os dias praticasse algo tão simples que é: não vou fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse comigo, eu garanto que muitas coisas na nossa vida, muitos conflitos sociais a gente evitaria. Se houvesse respeito, se a gente aceitasse as escolhas do outro, se a gente não questionasse sempre tudo que o outro decide para ele, se ao invés de a gente achar que sabe o que é melhor para o outro, a gente. Tudo bem, é normal a gente dar uma opinião, a gente dizer: olha, eu acho que se você decidisse isso seria melhor para você, vai por esse caminho, mas é uma busca individual de cada um. A gente não sabe o que é melhor para nós mesmos, na maioria das vezes, como a gente vai saber e saber o que é melhor para o outro. E muitas vezes a gente aponta muito, a gente julga muito, não é verdade? A gente enxerga algo no outro, um defeito, que existe em nós também. E isso é algo que, na nossa convivência diária, a gente nem se dá conta, né? De fazer esse exercício de olhar para dentro de nós mesmos, antes de apontar, antes de julgar. Você não sabe o que o outro passa, você não sabe os dilemas, você não sabe as lutas, você não sabe os desafios que o outro enfrenta. Então, assim, é muito fácil a gente julgar estando de fora da situação do que se colocar naquele que está vivendo tal dilema, tal situação. E aí, muitas questões a gente só resolve na terapia. Essas e outras questões a gente só resolve na terapia, porque as pessoas acham que, às vezes, menosprezam muito a terapia, acham que terapia é só uma conversa, e pode até ser só uma conversa, mas é uma conversa que cura. Um profissional da área terapêutica, ele tá, tá aí para te ajudar, entendeu? Acima de tudo, ele estudou, ele se preparou. É mais que uma conversa que ele vai ter contigo.
entende? Ele vai te apontar caminhos, ele vai te direcionar. Então, assim, é importante sim a gente buscar se entender, é importante sim a gente buscar se conhecer e dar o primeiro passo, acima de tudo. Muitas vezes a gente sabe que precisa buscar esse tipo de ajuda, mas não dá o primeiro passo. Isso é o que nos impede de melhorar em tantas áreas da nossa vida, porque o ser humano às vezes tem a tendência de buscar para ele as piores coisas, e ao invés de buscar aquilo que vai lhe ajudar, que vai lhe curar. E a terapia é para isso, é para trabalhar o nosso emocional. O profissional da área de terapia, ele vai buscar entender o porquê você está passando por tal situação e não está conseguindo superar aquilo. Então, são muitas questões, cada ser humano tem a sua história, tem os seus traumas, tem os seus medos para vencer. Às vezes tem capacidade para muitas coisas na vida, para conquistar muitas coisas, mas se limitou muito, se bloqueou muito, ouviu muito aquilo que o outro disse, palavras negativas de pessoas que passaram aquilo para você e acabaram te desmotivando no caminho e você acabou esquecendo de você mesmo. Então, o que eu digo para você é isso. Tenha metas, tenha objetivo, mas nunca desista daquilo que você sonha por uma palavra negativa, por um apoio que você não teve da pessoa que você esperava, das pessoas do teu convívio, do teu meio social. Você precisa acreditar em você acima de tudo e você precisa lutar pelos seus sonhos e pelos seus objetivos sem medo do que você possa enfrentar. Então, assim, se você sabe que precisa da terapia, se você sente que tem muitas questões que você ainda não conseguiu superar, então eu aconselho você sim a buscar um profissional. Perca o medo, se liberte dos bloqueios, porque não é o terapeuta que vai resolver os teus problemas, mas junto com ele vai ser mais fácil de você superar. Se escutando, entendendo a si mesmo, entendendo que o seu comportamento também fere o outro. Da mesma forma que o outro te fere, você também fere o outro, e às vezes você fere sem nem perceber e sem se dar conta. É aquilo. Eu tenho que aprender a lidar com as sombras que existem em mim, para que também eu possa aprender a lidar com as sombras que existem no outro e que isso não possa me contaminar. Tá certo assim? Aprender a filtrar as coisas, a não absorver tudo, a não trazer para minha vida fardos e problemas que não são meus. Ajudar uma pessoa no momento que ela precisa é importante, sim, a gente ter empatia pelo outro. Porque se a dor do outro não me atinge também, não me sensibiliza, que tipo de ser humano sou eu? Assim serei uma pessoa egoísta, serei uma pessoa arrogante, prepotente. E nós temos todos os dias que lutar contra esse tipo de sentimento, buscando sempre procurar o quê? Trabalhar as nossas virtudes, que é a gentileza, a paciência, a bondade, a mansidão. Essas são as virtudes que o ser humano precisa trabalhar todos os dias se ele quiser se tornar um ser humano melhor. Enxergando primeiramente que nós não somos superior a ninguém, independente do cargo que temos, da posição que temos. Na verdade, estamos todos numa mesma posição, vivendo aqui num plano terreno, passando por dilemas, mas é aquilo. A gente precisa entender que a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para melhorar, para tentar ser melhor, mas só vão conseguir trilhar esse caminho aqueles que verdadeiramente querem, aqueles que verdadeiramente olham para dentro de si e conseguem enxergar as suas sombras e entendem que precisam mudar enquanto pessoas, enquanto seres humanos que são. Esse exercício eu creio que poucos fazem. Somos imperfeitos, somos falhos e, acima de tudo, somos humanos. Somos fracos em muitas situações, mas é aquilo. O exercício diário de tentar melhorar, de tentar ser melhor, de, poxa, se hoje eu não conseguir, amanhã eu vou tentar ser melhor nessa situação, tratar essa pessoa melhor.
enxergando que eu não sou superior a ninguém, que ninguém está abaixo nem acima, mas que somos seres humanos limitados e que o nosso maior dilema é sim tentar melhorar, é sim tratar o outro com educação, é sim nos colocarmos no lugar do outro e entender que aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, quem tem paz verdadeiramente de espírito tem que ter para si e para o outro. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes, as sombras que existem no outro acabam nos contaminando e a gente nem sempre consegue filtrar, porque a gente vive num mundo onde existe luz e trevas, o bem e o mal. E a luta maior que nós travamos é dentro de nós mesmos, né? Verdade? Superar as nossas vontades que nos levam para situações que vão nos prejudicar, decisões erradas que a gente toma, porque muitas vezes não somos coerentes naquilo que a gente fala, porque falamos uma coisa e agimos totalmente diferente daquilo que falamos. Isso não significa que eu, por ser terapeuta, também não passo por todas essas questões que eu passo, sim. Mas isso são questões de cada pessoa e cabe a cada um de nós procurar superar essas situações. Tá certo, pessoal? Então eu vou encerrar o vídeo, tá bom? E brevemente eu volto aqui para postar mais um conteúdo. Eu quero dizer para você o seguinte, que se você tem vontade de passar pelo processo de autoconhecimento, se você tem vontade sim de buscar ajuda através da terapia, você sabe que pode me procurar. Eu estou aqui. Não tenha medo de viver esse processo, mas acima de tudo, tenha a coragem de dar esse primeiro passo para que você possa melhorar a tua saúde emocional, para que você possa viver uma vida com mais equilíbrio, que você possa ter mais qualidade de vida. Sim, porque a terapia vai te ajudar em tudo isso. Então, um forte abraço e até breve com mais um conteúdo, que brevemente eu estarei aqui postando para vocês.